Olá amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos para mais uma Interferência Historiante. Na Interferência Historiante de hoje nós vamos falar sobre a indústria cultural e o futebol. Mas antes de darmos continuidade neste vídeo, você já é um apoiador do Historiante? Se você não for um apoiador do Historiante, vá no nosso Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo e a partir de R$4 você estará contribuindo com o portal Historiante nessa missão de difundir conhecimentos e também fará parte do nosso grupo secreto no Facebook. E também terá outras vantagens, como por exemplo, você participará de sorteio mensal de livros. Olha aí as vantagens em ser um apoiador do Historiante, além de ajudar este portal nessa nobre missão de difundir conhecimentos em história, sociologia, filosofia e atualidades. Vá no nosso Apoia-se e contribua. Bem, a indústria cultural foi um termo que foi cunhado na escola de Frankfurt. Um dos principais nomes da escola de Frankfurt é Theodor Adorno, além de Max Horkheimer. Eles são responsáveis por criar esse conceito de indústria cultural. A indústria cultural nada mais é do que a arte inserida dentro da sociedade capitalista, ou seja, a arte que é feita apenas para ser consumida pela sociedade. Dentro deste conceito de indústria cultural, a sociedade ela vai ter acesso a artes, como por exemplo, música, literaturas, artes plásticas, e essas artes vão ser feitas de forma maciça, ou seja, vão ser feitas de forma para que toda essa sociedade tenha acesso e possa consumi-la. Isso dentro de um aspecto de consumo de uma sociedade capitalista. E dentro deste conceito de indústria cultural, essa arte ela não é feita dentro, digamos, de um caráter mais intelectual da sociedade. Ela é feita de uma forma menos intelectualizada, ou seja, ela é feita para que toda a população ela tenha acesso a essa cultura sem precisar, digamos, raciocinar muito, pensar muito sobre estas artes. E dessa forma ela será bem mais fácil de ser consumida pela população. Isso tendo em vista que se a população ela começar a ter um acesso mais intelectual sobre um determinado produto, ela começar a raciocinar, pensar sobre o que consumir e o que, digamos, apoiar dentro dessa cultura, dentro dessa arte, ela vai começar a apenas pesquisar algo que seja mais próximo do que ela, digamos, goste, de um gosto mais individual. É algo que não é pensado dentro dessa indústria cultural, que é feita para ser consumido pelas massas e não pelo indivíduo, pois o indivíduo ele não vai dar tanto lucro como uma massa de pessoas. Bem, depois dessa introdução, vocês vão pensar, e o que tem a ver o futebol dentro desta indústria cultural? Tem tudo a ver, pois atualmente o futebol ele se tornou parte dessa indústria cultural, dessa forma de consumo da população, não somente de, digamos, um time de futebol, mas muitas vezes de um atleta, de uma pessoa específica, que acaba se tornando o símbolo de consumo de um determinado clube, de um determinado país. E isso muitas vezes é apoiado através do sistema de comunicação em massa, ou seja, que um determinado clube, que um determinado atleta, ele tem uma superexposição na mídia e dessa forma a população, esses aficionados pelo futebol, acabem vendo naquele atleta ou naquele time de futebol algo que possa ser consumido por eles. Algo que ele possa dizer, eu tenho a camisa de determinado clube, eu tenho a camisa de determinado atleta. E isso nós vemos recorrentemente, principalmente nos dias atuais. Temos como, por exemplo, a Copa do Mundo,
que deixou de ser apenas um torneio entre seleções e se tornou um torneio de grandes marcas para que elas possam se expor. Se vocês analisarem os principais patrocinadores das Copas do Mundo nos últimos anos, vocês vão ver que são sempre patrocinados por grandes marcas internacionais, multinacionais, marcas que detêm grande poder e muitas vezes são até monopólios de determinados produtos. Isso tendo em vista que dentro dessa Copa do Mundo, através do sistema de comunicação em massas, ela vai ser exposta para todo mundo de forma maciça. Como parte dessa indústria cultural, essa comunicação em massa vai divulgar determinadas seleções, determinados atletas, para que eles sejam um exemplo, um modelo para ser consumido pelas pessoas. E isso ocorre não somente na Copa do Mundo, mas em outros torneios, como por exemplo a Champions League. Atualmente nós vemos com essa comunicação em massa e esse mundo globalizado que torcedores de times europeus espalhados por todo o mundo. Algo que você não imaginava, por exemplo, há 20 anos atrás, você vê adolescentes, adultos, pessoas com camisas do Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Isso ocorre graças a essa comunicação de massa apoiado pelo sistema de globalização de comunicação. Isso faz com que um determinado clube europeu, quando ele se torna atraente para essa comunicação em massa, porque tem um determinado atleta, um determinado título que ele vai disputar, ele acaba se tornando atraente para ser difundido dentro de um determinado país. Nós temos como, por exemplo, o Paris Saint-Germain, que depois da contratação de Neymar, ele começou a ser um clube bastante difundido no Brasil. E isso porque ele tem um atleta de renome, um atleta conhecido brasileiro, no Neymar, e a comunicação em massa acha o quê? Que ele tem que ser difundido no Brasil para que o brasileiro venha consumir a marca Neymar. Nós temos como um exemplo também dessa comunicação em massa, que é parte da indústria cultural, o jogador Cristiano Ronaldo. Como exemplo disso, nós temos uma notícia que saiu em 2018, que o Juventus, que depois da contratação de Cristiano Ronaldo, ele conseguiu vender mais de 520 mil camisas apenas do Cristiano Ronaldo, do CR7. E ele conseguiu faturar mais de 240 milhões de reais. Vocês acham que a população vai consumir tantas camisas de um determinado atleta sem um apoio de uma comunicação em massa que faz parte de uma indústria cultural, ou seja, de uma superexposição de um atleta para um determinado grupo de pessoas? Isso é realmente um exemplo do que é a indústria cultural. Uma indústria que faz com que um determinado atleta, um determinado time, ele seja produto para ser consumido pelas pessoas. Nós temos como, por exemplo, outros times aqui, por exemplo, do Brasil. Nós temos Flamengo, Corinthians, que são exemplos de times que são partes da indústria cultural para ser consumidas pela população. Pois dificilmente ocorre em outros países, como por exemplo na Espanha, na Itália, na Inglaterra, os torcedores de uma determinada cidade não torcem para um time de outra cidade. Isso pode ocorrer, mas não da forma que ocorre no Brasil. Isso tem vista nos anos 70, nos anos 80, início dos anos 90, em que esses clubes do eixo Rio-São Paulo, eles eram super expostos pela mídia, para serem consumidos por outras regiões. E o que ocorreu é que atualmente times como Flamengo e Corinthians dispõem de torcidas grandes em todo o território brasileiro, graças a essa superexposição que ocorreu desses times nas décadas passadas. Isso para que essas torcidas desses locais, eles acabassem se tornando partes desse mercado de consumo, desses clubes, desse eixo Rio-São Paulo. E isso você pode presenciar, por exemplo, quando há um jogo
por exemplo, do Flamengo ou do Corinthians, em locais como, por exemplo, Manaus, Brasília, Fortaleza, há grandes torcidas desses times do eixo Rio-São Paulo, porque houve uma superexposição na mídia, essa comunicação em massa expondo esses times, e por isso eles se tornaram tão populares no Brasil. E isso é um exemplo do que é essa indústria cultural, que ele fomenta um determinado modelo para ser consumido pelas pessoas. E vamos lembrar também que a indústria cultural, ele não fomenta apenas essas partes esportivas. Quando Theodor Adorno e Max Horkheimer, eles fizeram suas teorias, eles teorizaram as artes como forma de consumo na indústria cultural. E vocês podem ver, por exemplo, atualmente cantores de renome, como por exemplo no sertanejo ou no funk, que muitas vezes são cantores que têm o mesmo tipo de música, o mesmo padrão vocal, o mesmo estilo. Isso faz com que eles sejam partes de um sistema de indústria cultural, ou seja, que eles são todos delineados no mesmo modelo para serem consumidos por outras pessoas. Pois se um desses cantores destoar, fazer, por exemplo, um sertanejo, digamos, mais raiz, mais como Tonique e Tinoco, ele vai acabar se destoando do modelo padrão atual. Isso faz com que ele possa ser excluído desse padrão de consumo das pessoas. Bem, espero que vocês tenham compreendido e curtido essa interferência sobre a indústria cultural. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco e mandar suas sugestões, tanto aqui na TV Historiante como em nossas redes sociais. E aproveita e deixa seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, segue aqui a TV Historiante no YouTube e também as nossas redes sociais. E também não esqueça de instalar em seu celular o nosso aplicativo Historiante para você também ter mais um aporte para estudar, para se preparar para o Enem, vestibulares e concursos. Seguir também o Historiante em nossa família de podcast. O podcast Historiante, o podcast Arretadas e o podcast Correspondente de Guerras. Todos eles disponíveis em plataformas de streaming de áudio, como por exemplo o Spotify. E não deixe também de apoiar o Historiante em nosso Apoia-se. O link vai estar aqui na descrição. Beleza, pessoal?